Enquanto isso, eu quero convidar o Alexandre para se dirigir aqui, que irá trazer a palavra do Senhor para nós aqui. Oremos pelas crianças. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pelos pequeninos, Igreja do Senhor, do presente. Cremos que são filhos da aliança e que o Senhor continue derramando bênçãos sobre eles, que eles continuem crescendo, Deus, não só na estatura, mas no conhecimento e na graça do Senhor. Abençoe, Deus, o departamento infantil que tem se empenhado nesse ministério, proclamar a Tua palavra para os pequeninos. Fortaleça, Deus, cada componente desse departamento e que o Senhor continue usando, Pai, ricamente a Tua palavra na vida deles, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Alexandre, seminarista da minha turma, lá do 4º ano, ele vai se apresentar melhor para vocês, vai apresentar o projeto missionário dele e em seguida irá ministrar a palavra do Senhor para nós. Alexandre, obrigado. Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria para mim, para minha família, compartilhar a palavra do Senhor com vocês e também dividirmos com vocês um pouco do que Deus tem nos desafiado através do projeto Provar e Vede, que nós falaremos um pouquinho depois sobre isso. Dentro do projeto eu vou apresentar a família, então eu vou deixar isso para depois. Eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 11, e nós leremos dos versos 19 até o verso 26. Atos, capítulo 11, versos 19 até 26. Meus irmãos, enquanto vocês abrem a Bíblia de vocês, eu gostaria de perguntar se alguém aqui sabe o que nós comemoramos no dia 12 de agosto. Mais especificamente, a partir de 1859. É o dia do aniversário da nossa igreja, né, gente? 163 anos nós comemoramos. E aí eu fico pensando se por acaso Deus tivesse dado uma vida longa para Ashbel Green Simon. Se ele pudesse hoje olhar para a igreja presbiteriana, o que passaria no coração dele? 163 anos depois, mais de 5.000 igrejas espalhadas por todo o Brasil, mais de 700.000 irmãos nós temos, somente os presbiterianos, não estou contando os outros não. Meus irmãos, que bênção! É uma alegria nós podermos dizer que nós pertencemos a uma igreja missionária. Isso só foi possível porque os irmãos das gerações anteriores entenderam qual é a sua responsabilidade à medida que tem um encontro pessoal com Cristo. Nós temos hoje uma igreja que investe 55% de todo o dinheiro que vai para o seu Supremo Concílio na obra missionária. Isso sem contar as ofertas pessoais dos irmãos e sem contar as ofertas das igrejas. Isso somente partindo do nosso Supremo Concílio. Nós não temos registro de outra igreja que investe uma parte tão grande do seu dinheiro que teoricamente seria para administrar a denominação. Não sei se vocês sabem, mas a nossa administração da IPB, ela gasta apenas 7% dos 10% que a igreja devolve ao Supremo Concílio. Gente, é muito pouco. Não existe nenhuma outra instituição que consiga sobreviver, se sustentar com somente esse valor. Então, meus irmãos, quando nós temos essa noção, isso faz com que a gente se alegre. E eu gostaria que vocês se alegrassem por pertencer a uma igreja missionária.
Mas para que isso continue a acontecer, não basta que essa visão, que foi uma visão muito clara para alguns no passado, ela fique como está, ela precisa avançar. Nós hoje somos candidatos a missionário da APMT. A APMT é a nossa agência presbiteriana de missões transculturais. Meus irmãos, nós temos hoje 274 missionários em 42 países do mundo. E eu não sei se vocês sabem, mas a IPB, através da APMT, é a esperança missionária de muitos países do mundo. Quando nós lemos um pouquinho da história, e nós vemos como que a igreja chegou até o Brasil, nós vemos que foi uma iniciativa americana, mas chegou nos Estados Unidos por causa da Europa. E a Europa hoje constantemente faz contato com a IPB e diz: nós precisamos de missionários. As nossas igrejas não têm jovens, não têm crianças, não têm adolescentes, e se Deus não mudar essa situação, ela não passa dessa geração. E recentemente a IPB, através da APMT, firmou uma parceria com a UMP Nacional para que haja intercâmbio dos nossos jovens, para que os nossos jovens ensinem os jovens da Europa a evangelizar, a falar daquilo que eles têm visto e têm ouvido para os seus amigos, para que essa luz de Cristo continue a brilhar naquele continente que foi tão importante para o que nós somos hoje. Nós estamos fora da média mundial, nós somos um dos poucos países do mundo que o cristianismo cresce, e a expectativa do mundo se volta para nós. Agora, vocês sabem de onde vêm os missionários? Missionários não nascem missionários, mas missionários vêm dos bancos das igrejas locais. Todo missionário saiu de uma igreja local, foi chamado através de uma pregação, foi enviado através de uma igreja que entende que aquele irmão é vocacionado e investe na sua formação, investe no seu preparo. E quando eu falo investimento, não é somente financeiro. Acompanha, ora, instrui, pega na mão, se cair, levanta. Assim, nós podemos olhar para trás e ver que nós somos uma igreja missionária, uma igreja que consegue enxergar além das suas paredes e tem atendido o chamado do Senhor. E nós temos diante de nós um texto que é maravilhoso e que ele fala exatamente sobre isso, sobre uma igreja que é base missionária. Mas essa base missionária não é somente base missionária para pregação em volta na sua região mais próxima, mas uma igreja que é base missionária para todo mundo. Será que isso é possível? Leia comigo o texto, eu os versos ímpares e os irmãos os versos pares, Atos capítulo 11, verso 19 até 26. Diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, vieram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e, como todo ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Oremos.
Deus, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos, ó Pai, a ação graciosa do Senhor sobre nós, nos instruindo, ó Pai, mudando o nosso coração, para que dia a dia a gente possa praticar aquilo que temos ouvido. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que maravilha de texto! Nós temos diante de nós um texto que ele mostra como foi fundada a igreja de Antioquia. Até antes da igreja de Antioquia, só existia uma igreja. Qual igreja? A igreja de Jerusalém. A igreja plantada pelos apóstolos, e era uma igreja que contava com a simpatia de toda a gente. Atos 2,42 é aquela igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Eles tinham tudo em comum. Eles andavam de casa em casa, tomavam as suas refeições com singeleza de coração, e tudo ia muito bem. Mas parece que agora algo mudou. Se a gente olha com atenção esse texto, ele começa com então. Então o que aconteceu? Esse texto, ele é uma continuação de algo que aconteceu, e esse algo que aconteceu não está nesses capítulos logo anterior. Está lá em Atos capítulo 8, verso 4, que diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos capítulo 8, verso 4. Estevão havia sido apedrejado e morto. O que o texto diz é que após o apedrejamento de Estevão, toda a igreja deixa Jerusalém, com exceção dos apóstolos. Toda a igreja deixa Jerusalém. Então nós temos diante de nós duas cenas que acontecem ao mesmo tempo. No capítulo 8, 9, 10 e 11, há a conversão de Paulo e há também a visão de Pedro, quando ele entende que o evangelho não é só para os judeus, mas para os gentios. Ao mesmo tempo que acontece isso, nós vemos essa cena que nós acabamos de ler. Imediatamente após a morte de Estevão por apedrejamento, acontece isso que nós lemos. Atos capítulo 11, versos 19 em diante. A imagem que aqueles irmãos tinham ao se deitar à noite era que aquele homem que eles tanto amavam, crente, líder dele, que o seu rosto tinha face como de anjo, a palavra diz isso, ele havia sido apedrejado e morto diante deles. Diante disso foi inaugurada a perseguição à igreja. Aquela igreja que antes contava com a simpatia de todos os povos, agora precisa fugir. E como nós estamos falando sobre a plantação dessa igreja que vira base missionária para todo mundo, os primeiros versos mostram que ainda nem era uma igreja. Mas apesar de não ser uma igreja, cada um daqueles crentes que tiveram que deixar as suas casas, correndo para não perder as suas vidas, diante da perseguição que fora instalada em Jerusalém, eles correm, mas eles não deixam de pregar. O texto diz que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles ainda não entendiam que o evangelho era para os gentios. Eles pregavam somente para os judeus, mas eles pregavam. Mas no verso seguinte, parece que é apresentado para nós alguns deles, porém, que parece que eram um pouco mais corajosos, porque eles pregavam também aos gentios. E diz aqui que esses que eram mais corajosos, eles eram de Chipre e de Cirene. Pronto, nós temos aqui uma informação importante. Os que pregam a palavra e são mais corajosos são de Chipre e Cirene. O que nós podemos aprender com os irmãos de Chipre e de Cirene?
Eu fiz uma pesquisa, porque talvez existem algumas qualidades nos irmãos de Chipre e de Cirene que fazem com que eles tenham mais intrepidez a pregar, e eu não sei se aconteceu com você, muitas vezes nós sentimos o desejo de pregar, parece que a oportunidade não vem, a coragem não vem, e a hora que a gente viu, passou a oportunidade. Às vezes você senta do lado de alguém numa viagem de 12 horas, você ensaia às 12 horas e não sai. Talvez você tenha alguma coisa para aprender com os irmãos de Chipre e de Cirene. Eu tentei. Meus irmãos, eu fui atrás de quem eram os irmãos de Chipre e de Cirene. Sabe o que a Bíblia diz sobre eles? Nada além disso aqui. Então não dá para a gente aprender isso. Mas o que dá para aprender, meus irmãos, é que uma igreja, ela é plantada pela pregação do Evangelho. São 163 anos de pregação no Brasil. São mais de 2.000 anos de pregação após a morte de Cristo. E sabe o que acontece? Deus não mudou o método de se plantar uma igreja. Deus não mudou o método de mudar o coração daquela pessoa que não conhece a Cristo. Deus não mudou o método de você ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. Pregação. E apesar do medo que eles tinham de acontecer com eles aquilo que aconteceu com Estevão, o seu desejo de obedecer o Senhor era maior. Sabe por quê? Nós somos informados do porquê disso no próximo verso. Diz assim, no verso 21, meus irmãos, se tenha uma coisa que nós temos que aprender para que a gente possa conseguir cumprir aquilo que Deus mesmo tem pedido para nós, é que nós dependemos única e exclusivamente dele. Sabe o que o texto diz sobre esses irmãos? Sabe por que eles eram corajosos? Porque eles pregavam mesmo em meio à perseguição. Não era porque eles eram habilidosos, ou porque estudaram, fizeram seminário no RDNE, ou porque fizeram o evangelho em sua mão, ou qualquer outro curso de evangelismo discipulado, mas é porque a mão do Senhor estava sobre eles. A mão do Senhor estava sobre esses homens, e se tem uma oração que nós devemos fazer todas as manhãs: Deus, não aparte a sua mão de sobre a minha cabeça. Deus, derrame da sua graça sobre a minha família, porque eu preciso do Senhor. A mão de Deus estava sobre eles, e por isso eles pregavam. Mas o texto diz que não somente eles pregavam, como quando eles pregavam as pessoas se convertiam. Porque não basta que eu e você sejamos corajosos e obedientes ao Senhor, mas para que uma igreja cresça, para que uma igreja seja instalada, para que uma igreja seja organizada, a mão do Senhor tem que estar sobre os que ouvem, não somente sobre os que pregam. Mas essa é uma grande especialidade de Deus. Nos cabe apenas proclamar o Evangelho. Muitas pessoas, servos de Deus do passado ou do presente, são chamados para proclamar e não ver conversão. Quantas pessoas oraram por esposa, marido, filhos e não viram essas pessoas chegando à presença do Senhor? O missionário Paulo de Uberaba faz seminário conosco. O avô dele orou a vida inteira por ele, muitos anos, teve a graça de ver a conversão dele e logo depois faleceu. Mas existem outras pessoas que não têm essa graça, mas que o Senhor chama mesmo assim, mostrando para nós que a obra é dele, nos colocando no lugar que nós devemos estar, humilhados, de joelhos, na dependência do Senhor. Porque, meus irmãos, quantas palestras de evangelismo, discipulado, missão eu já dei, Cacá já deu, e nós oramos há 14 anos pelos pais dela, pelos irmãos dela, pelos tios dela. Sabe quantos já converteram? Nenhum. Deus nos mostra que não é a nossa glória, não é a nossa competência, não é a nossa habilidade, mas continuamos crendo que no tempo certo Deus vai chamá-los, porque nós cremos num Deus de aliança. Há uma promessa para Cacá, há uma promessa para a família dela, há uma promessa para você. Eu imagino que existem pessoas ainda que não conhecem o Senhor, que você queria que estivesse sentado aqui do seu lado. Não desanime, tire a confiança das suas costas, deposite no Senhor,
e se coloque à disposição dele, clamando que a mão dele esteja sobre você e sobre aqueles que ele tem colocado ao seu lado na caminhada. Nós vemos que essa igreja, eu falei igreja, não falei? A igreja que vira base missionária para todo mundo, eu errei, gente. Se eu falasse isso numa entrevista lá, como chama, sabatina de seminário, eles não iam deixar eu ser ordenado, porque não é igreja, gente, a igreja é Jerusalém. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso é congregação, moço. Congregação ainda não tem liderança, não consegue se sustentar, não tem como disciplinar o povo, não é igreja, dentro do sistema presbiteriano. Ou é igreja? Não, não é igreja, é a congregação sendo formada pelo Senhor. É a congregação. A gente não tem dinheiro com esse pessoal, não tem líder com eles, todos ficaram em Jerusalém. Pode ler Atos de 1 a 3, fala sobre isso. Mas é crente. Eu vou pôr um comum entre aspas, porque não há comum no crente, porque ele tem o Espírito de Deus, mas é um crente comum, que começa a correr, não tem líder, não tem pastor, não tem seminarista, não tem evangelista, não tem presbítero, e esse povo começa a pregar. Deus começa a usar esse povo, a igreja começa a florescer. E aí, sabe o que acontece? A turma começa a ficar grande, a notícia espalha, de repente, chega lá na igreja, Jerusalém, um conta para o outro, eles falam assim: gente, vocês precisam ver o que está acontecendo lá em Antioquia, está acontecendo um negócio fantástico, está cheio de crentes. Pois é, mas quem que é o pastor? Não tem pastor. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar um pastor. Como assim? Uma igreja que começa sem pastor? Sem pastor. Nós temos que falar, pastor Enoque, tem um problema. Pastor Enoque, você tem que resolver o problema. Está cheio de crente ali, mas não tem pastor. Então beleza, já que está cheio de crente lá e não tem pastor, nós vamos mandar alguém. Veja o verso 22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé. Quem conhece a musiquinha do Barnabé? Então vamos cantar. Era o Senhor. Homem bom e piedoso, cheio de vigor e fé, homem de Deus. Vocês acabaram de ler o verso 24, gente? Leia comigo. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Meus irmãos, eu vou falar isso para vocês em outras palavras. Uma igreja cheia do Espírito Santo recebe de presente de Deus um pastor cheio do Espírito Santo. A igreja já estava lá. Hora nenhuma a gente vê falar de construção, hora nenhuma a gente vê falar do que a gente entende como igreja. Abre o dicionário para você ver, e igreja vai falar de uma construção sacra, algo separado. Não, não é isso. Igreja é muito além disso. É um povo separado pelo próprio Deus para adorá-lo. E esse povo é um povo que cresce. Esse povo é um povo que multiplica. Não porque é um povo habilidoso, mas porque o interesse do próprio Deus é ser adorado por todos os povos, em todos os tempos e em todos os lugares. Isso só vai dar certo se ele estiver com a mão dele sobre isso. Porque se depender de mim, se depender de você, eu não te conheço. Você não me conhece, mas nós dois temos algo em comum. Nós somos limitados, pecadores e dependentes dessa graça. Então essa igreja, que é uma igreja que consegue entender que somente pela pregação do Evangelho ela vai cumprir a vontade do Senhor, ela corre, mas ela corre pregando. E conforme ela prega, mais pessoas vão se juntando ao povo de Deus. Aquele povo que já era grande, cheio do Espírito Santo, recebe de presente de Deus um pastor. Quem era esse pastor? Barnabé.
Verso 23 diz: tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, ele alegrou-se. Meus irmãos, que alegria para o pastor. O pastor chega na igreja, não tem problema para resolver, não tem pepino, não tem irmão dando trabalho, não tem casal brigando, não tem menino dando trabalho, todo mundo está pregando, todo mundo faz tudo conforme a instrução. Sabe qual que é a reação do pastor? O pastor se alegra por ver que a mão de Deus estava lá. Mas ele faz uma coisa, ele exorta. Ele exorta para quê? Para que eles permanecessem no Senhor. A exortação desse pastor não é para que eles retornem, não é para que eles mudem de vida, porque a mão do Senhor já estava sobre eles. A exortação do pastor é: a gente permaneça no Senhor. Vocês ganharam de Deus o mais importante que vocês tinham. Talvez vocês perderam a casa, deixou, sabe aquela casa que você às vezes lutou a vida inteira para conseguir, ou às vezes ainda nem conseguiu, 90% é da caixa e 10% é seu. Não é isso que vale na sua vida. Deixa isso para trás. Vocês acabaram de receber aquilo que vocês mais precisavam receber, que é a mão do Senhor sobre vós. A casa celestial, que não estraga, né? A gente compra uma casa nova, daí um tempo tem que trocar uma coisa, tem que trocar outra, tem que pintar de novo. Não, vocês acabaram de receber aquela casa celestial. Isso aqui não vai passar. Gente, olha que fantástico. Essa igrejinha então, congregação, né? Senão eu não passo lá na prova. A congregaçãozinha, ela entende que a única forma é a pregação do Evangelho. Meus irmãos, a única coisa que pode transformar um coração verdadeiramente é a pregação do Evangelho. Mas ela entende também que a pregação do Evangelho precisa da mão de Deus, e ela tem a mão de Deus sobre ela. Mas tem um outro detalhe sobre essa igreja. Essa igreja, ela é uma igreja que tem os olhos fora das suas quatro paredes. Gente, o processo de Deus ele é tão intenso naquele local que a igreja começa a crescer. Um pastor só já não é mais suficiente. O que a gente faz? Vamos chamar o pastor auxiliar. Quem é o pastor auxiliar que é chamado? Gente, quem é o pastor auxiliar daquela igreja? Paulo. Barnabé vê aquele movimento daquele tamanho, ele fala: gente, eu já não dou conta mais de tomar conta disso sozinho, preciso chamar o Hugo para dar uma mão. E, gente, ele vai chamar o Hugo é um cara bom, viu? Eu queria que ele fosse para o Panamá, mas como ele já tem destino, não vou fazer isso. Mas Paulo é melhor, desculpa, viu? Paulo é melhor. Gente, Barnabé não é bobo não, gente. A igreja está crescendo de um tanto que ele vai lá chamar. Barnabé chama como seu pastor auxiliar Paulo de Tarso. E ele pega então, segue o seu caminho e vai até Paulo. Diz assim em verso 25: que partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Chegou lá, encontrou ele, pegou na mão dele e levou ele para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. Alguém falou de construção aqui, gente, no texto? Igreja. E ensinaram numerosa multidão, e em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nós trabalhamos com uma agência missionária chamada RAM. Primeira vez que eu falo agência missionária, a gente criou um grupinho lá, cresceu e chama Rede de Apoio Missionário, por isso RAM. Não é a mulher do sapo, é a Rede de Apoio Missionário. E a RAM, ela serve para trazer missionários para cá, andar pelas igrejas, divulgar o seu projeto, trabalhar a visão missionária das igrejas, envolver o povo de Deus com a obra de Deus e dar o privilégio das igrejas que não podem. Quantos aqui podem ir para o Panamá? Todos. Às vezes, vocês não podem ir conosco, mas podem orar por nós. Às vezes você fica com vontade de dar uma Bíblia para o Panamá. Eu estou lá, eu compro e entrego para você, manda até a foto.
há possibilidade de visitarmos os campos em oração. 42 países, meus irmãos, é muita coisa. E nós temos recebido muitos desses missionários lá em casa. E uma missionária que estava no Líbano, lugar que, assim, vizinho da Síria, né? Esses dias explodiu um depósito de arma lá. Eles têm, tudo ali pode explodir a qualquer momento. E aí ela foi dizer para mim que no Líbano existe uma igreja presbiteriana plantada há 183 anos. Opa, 183 está sendo plantada antes do Brasil. E sabe por quem, gente? Pelo mesmo presbitério que enviou Simon para o Brasil. Um único presbitério de muitos presbitérios dos Estados Unidos, que planta 2 igrejas, porque obedece à vontade do Senhor. Não sei, não pesquisei, não sei se era o maior, se era o menor, como é que era, mas foi um presbitério só. E nós temos centenas de presbitérios aqui no Brasil. Se às vezes um presbitério invoca e fala assim, não, nós vamos focar no país, nós vamos plantar igreja no país. É possível. Às vezes estou falando de presbitério, mas às vezes uma igreja. Ou será que uma igreja é muito pouco? Nós estamos falando de uma congregação. Escuta aqui o que está escrito nesse texto. Sabe aquela congregação que foi plantada pelos irmãos, sem pastor, que saiu de Jerusalém correndo da perseguição? Não deu para levar nada não, gente. Não deu para levar pergaminho. Não deu para levar suprimento, não deu para levar caixa de som, violão, essas coisas, não deu. Na correria eles não conseguiram pegar o violão, gente. Não deu para levar a televisão, nada. Mas sabe o que acontece? O movimento não para de crescer aqui. Lê comigo Atos 13. Havia na igreja, Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia, aquela mesma que nós lemos ali no Atos 11. Profetas e mestres. Número 1, Barnabé. Número 2, Simeão. Número 3, Lúcio de Cirene. Número 4, Herodes o tetrarca. Não, Colácio de Herodes, desculpa, Manaém. E número 5, Saulo. Não era 1, Barnabé. Não eram 2, Barnabé e Saulo, agora já são 5. O movimento é crescente. A igreja que envia missionário para todo mundo, não é a igreja de Jerusalém, mas é a congregaçãozinha, que agora já não é mais congregaçãozinha, é uma igreja grande, com 5 pastores, mas ela entendia que esses pastores não podiam ficar aqui. O Espírito Santo continua com a mão sobre ela. Eu não sei se os irmãos entenderam, mas a mão de Deus não é possível de ver, porque é o Espírito Santo, certo? E esse Espírito Santo continua a ser citado aqui em Atos 13. O Espírito Santo separa. Tem 5 pastores aqui, é muito pastor, porque tem muito lugar ainda que não tem pastor. Eu vou enviar 2 para a obra missionária. Ficam 3, partem 2, e nós temos a congregação que vira base missionária para a evangelização de todo mundo. A igreja parte daqui, de Antioquia. Não era a igreja, era a congregação. É possível, com a mão do Senhor, que a gente resolva fazer alguma coisa pela obra do Senhor. Então, meus irmãos, eu queria encorajá-los a crer que a nona igreja, com a mão do Senhor, pode fazer muita coisa. Desde que cada um dos irmãos entenda que Deus, de uma maneira proposital, tem te enviado todos os dias para onde você vai. Um dos grandes e falsos entendimentos que afastam os crentes da obra missionária é entender que isso é para pessoas específicas, com chamadas específicas, pessoas cheias de qualidades que você não tem. Se fosse assim eu não estaria aqui. Não, o chamado de Deus é para todas as pessoas. Não seria possível que a igreja presbiteriana saísse do que chegou no dia 12 de agosto de 1859, somente com a pregação dos pastores. Isso aconteceu porque os pastores pregaram, os membros pregaram, e Deus usou cada um daqueles que ele foi convertendo para que essa obra se espalhasse.
Então eu queria que você se encorajasse a entender que isso é para você também, isso é para todos nós, e que a mão do Senhor esteja sobre nós. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pela instrução que provém dela, e pedimos, ó Pai, que a mão do Senhor esteja sobre nós, que a mão do Senhor esteja sobre a nona igreja, que a mão do Senhor esteja sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil e com todo crente espalhado por toda a terra, para que o seu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado entre todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, então eu vou agora apresentar o projeto Provai Vede. Ok, obrigado. Eu vou chamar a Cassiana aqui na frente. Fala que a Cassiana não sabe que é com ela, viu? Porque eu só chamo ela de Cacá, mas é você, pode vir. Meus irmãos, nós somos enviados pela Igreja Presbiteriana de Uberaba ao Sagrado Ministério. Estamos no último ano. O nosso chamado missionário ocorreu depois de 10 anos como secretários de missões da nossa igreja. O que nós tínhamos já por instrução de quem nos ensinou a conduzir esse ministério de missões é que muitas coisas seriam muito úteis de fazer com a igreja para se envolver na obra missionária, mas a primeira delas seria que Deus levantasse dentre nós os seus missionários. É uma bênção quando a igreja se envolve com projetos missionários, por exemplo, Provai Vede. Mas é uma bênção muito maior quando a igreja ora para que os próximos missionários da igreja sejam levantados daqui de dentro. E nós orando para que Deus levantasse, a gente na verdade não colocava o nosso nome, né? Mas Deus nos chamou no meio disso 10 anos depois como secretário de missões, e então nós fomos para o Panamá durante um ano como missionários colaboradores. E aí, nesse um ano, preparando para ir para esse um ano, Deus nos chamou então para o ministério de toda a vida e nasce o projeto Provai Vede, que eu vou passar para cá apresentar. Bom, irmãos, então o Alexandre já adiantou, né, que a gente já teve esse um ano no campo, foi 2017 para 2018. A gente tinha só o Tintim e a Ribelinha. Pode passar? Vou aproveitar para poder apresentá-los. Eu que estou passando. Posso passar? Posso. Muito obrigada. Então, essa é a nossa família. É o Vicente, né? Missionário Vicente, está ali pequenininho, está com 8 anos. E ele já fala que vai ficar responsável pela música da igreja. Eu sou a Cacá, no meu colo está a Clarinha. A Clara que está com 2 aninhos. Pode ir lá, depois eu chamo. Pode ir lá, depois eu chamo. Ela é uma porta aberta de evangelismo para a gente, né? Porque no Paraná, no parquinho, quando eu descia com as crianças para o parque e tudo mais, acho que foram os melhores momentos evangelísticos que o Senhor nos deu. E a Belinha, a missionária Bela, que já se prontificou a cuidar das crianças, né? A integrar o Ministério Infantil, cuidar, né? Pode passar, por favor? Então, para quem não sabe, o Panamá está na América Central. E para quem não sabe mais ainda, são 20 países na América Central. Vocês tinham noção disso? São 7 na faixa continental, mas são 13 ilhas. Aquela parte verde ali não é o Panamá, não é todos os países. Todo aquele verde ali é a América Central. E então a gente tem, na verdade, a PMT hoje está com vistas de formar um presbitério forte no Paraná, para que seja uma base missionária para o envio de missionários para toda a América Central. Então, hoje o projeto não, assim, o primeiro termo, os primeiros momentos desse projeto é sim Paraná, mas com vistas à formação de uma equipe na América Central. Porque a gente ouve pouquíssimo falar de América Central, né? E a carência, a necessidade do Evangelho ali, principalmente de igrejas reformadas, é gigante, é maior ainda do que a América do Sul. Pode passar? A capital, que é onde nós somos desafiados a plantar agora a segunda igreja, né? A gente foi para a plantação da primeira, apoiamos ali um ano, agora o desafio é que plantemos a segunda, na cidade do Panamá, que é a capital. Lá no Panamá se fala espanhol, o inglês também é muito bem-vindo na área comercial, e o que circula no país é o dólar
quando a gente fala em Panamá, a maioria das pessoas lembram ou do chapéu do Panamá, ou do canal do Panamá, que é a maior fonte de renda do país, né? Que liga hoje o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, e passam ali cerca de 6% de todo o comércio mundial passa por ali. Pode passar, por favor? Então, o Panamá tem duas realidades. O Panamá dos estrangeiros, que é essa parte mais bonita, uma parte construída recentemente, mas pode passar de novo, né? E tem a parte panamenha. A parte do panamenho, temos alguns bem-sucedidos, mas são poucos e eles foram sendo mais afastados desse grande centro. Então a gente vê essa região, né, eles olhando lá para a prosperidade e eles mesmos, né, na labuta ali diária. Pode passar? Então, vou contar um pouquinho para vocês dessa primeira experiência, né, com a primeira igreja presbiteriana. Nós somos como colaboradores, né? A gente foi para colaborar no projeto de um missionário. O Alexandre até então não tinha feito seminário, então existe essa categoria dentro da PMT, eles enviam irmãos de igreja para colaborar com outro missionário em campo. Então, o responsável do projeto é um missionário e você vai para colaborar. Nós chegamos 3 meses depois do pastor Luiz Otávio. Então a gente começou tudo junto, né? Culto, escola dominical, estudo bíblico, a primeira Santa Ceia, professor especial, já lá mais no final da nossa estadia. Então assim, a gente começou dentro de casa, essas fotos que vocês estão vendo, a maioria é dentro do apartamento, morávamos na mesma torre que o pastor, então algumas atividades fazíamos na casa dele e outras atividades fazíamos na nossa casa. Pode passar? A gente fez bastante trabalho com as crianças. Essa primeira igreja foi plantada ali na região dos estrangeiros, tá? Então ali tinha crianças de várias nacionalidades na igreja, tinha acho que umas 6 ou 7 nacionalidades quando a gente estava lá. 2017. Foi 2017 e 2018, né? Foi de setembro a setembro, entendeu? O nosso contrato era de 1 ano para permitir. E agora o nosso desafio é plantar uma igreja entre os panamenhos. Pode passar? Então a gente tinha bastante atividade evangelística e uma coisa que a gente sempre gostou muito é de receber as pessoas em casa, né? E os grandes centros já perderam essa intimidade. Geralmente você combina de encontrar em algum lugar. A gente gostava de chamar para nossa casa, a gente ia para a cozinha, fazer uma comidinha gostosa, pão de queijo, brigadeiro, era algo que fazia muito sucesso, que eles não conheciam, né? Apesar de não ter polvilho lá, quem for nos visitar, por favor, leve, preciso de polvilho, pode passar. E aí a gente começou um trabalho de mídia, né? O primeiro panamenho chegou na igreja por causa do Facebook, nos encontrou no Facebook. Ele que vinha ouvindo Augustus Nicodemos em espanhol, ele vinha de uma igreja pentecostal, conheceu a fé reformada por meio de Augustus Nicodemos, foi lá para a internet e achou a igreja presbiteriana do Paraná, lá dentro da casa do pastor. Foi visitar o Kevin e ficou, enfim. E a gente estava lá no dia da reforma também, dos 500 anos da reforma, então a gente produziu um vídeo por todo o país, marcando o território do protestantismo no país. Só existe uma igreja batista calvinista, tem mais de 100 anos e não tem 100 membros hoje no Paraná. Né? Tudo que tem de fé reformada praticamente no continente inteiro. Pode passar? Então a gente sempre gostou muito de trabalhar com casais. Alexandre e eu, nós tivemos muita oportunidade, todo mês a gente tinha encontro de casais, nas atividades evangelísticas, tinha muitos jovens que viviam juntos, né? Muitos venezuelanos, nicaragüenses, o pessoal vai para o Panamá com um custo de vida muito alto, eles começam a namorar, já vão morar junto logo para dividir os custos, né? Então a gente teve bastante oportunidade de trabalhar com esses casais mais jovens, discipulamos, aquele pessoal lá em cima, Davis e Soy, são venezuelanos, né, viraram o braço direito do pastor até pouco tempo, decidiram voltar para a Venezuela para discipular suas famílias. E, enfim, é um trabalho que a gente gosta bastante, pode passar. Falando um pouquinho sobre crenças e religiões, é um país majoritariamente católico, aquele catolicismo bem sincrético, um dos símbolos folclóricos assim, mais especiais do país é aquele diablito lá em cima, que aqui tem forma de desenho, mas eles ficam andando pela rua com as máscaras muito grandes, jogando água no povo, fazendo bagunça com as crianças. Eles creem, eles têm um apelo muito grande, eles falam alguma coisa sobre uma luta do diabo com o arcanjo Gabriel, mas a gente não vê o anjo pela rua não, a gente só vê o diabo na rua. E
eles têm uma crença também num Jesus negro, essas fitinhas para todo lado, é algo realmente bem sincrético. Pode passar? A gente tem uma visão de plantação de igreja, aquela que se fala lá em Mateus 28, né? O ide, a questão do evangelismo, de estar atrás das pessoas, o batizar, que é a integração deles na igreja, o ensinar, né? Para que as pessoas se tornem líderes, para que eles se tornem fortes na fé e depois eles possam ir também para multiplicar. Essa é a visão do projeto. E a gente deixa para vocês os nossos desafios de oração, que é a finalização desse preparo, né? A nossa entrevista final com a PMT está marcada para o dia 6 de dezembro. O Alexandre precisa terminar a teologia para ser recebido como missionário. Então ele termina em dezembro, ele vai em dezembro. Expectativa é que a gente vá para o campo em março, se o Senhor permitir. As parcerias, né? A gente não tem como, é dólar americano, a gente não tem condições, nem mesmo a PMT de sustentar esses 274 missionários em campo. Então, as parcerias que precisam ser formadas para que isso aconteça. Desafios culturais, pela primeira vez a gente teve bastante afinidade assim, com os estrangeiros, e agora nós somos convidados a uma inserção na cultura panamenha. E desafios religiosos, porque são muitos povos, muitas crenças, e eles estão acostumados, que cada um tem a sua ideia, a se respeitar todas as religiões, e às vezes não tem esse aprofundamento. E desafio familiar, né? Agora a gente ainda vai com a Clarinha, os meninos já maiores, minha família que fica, por enquanto, né? Sem alguém para tocar os trabalhos evangelísticos, mas eu creio na graça do Senhor, eu peço até que eu vá, pelo menos um, Senhor, para continuar, né? Nesse trabalho com a minha família. Então a gente pede por esses motivos, a gente quer deixar os nossos contatos aí com vocês, eu até quero só convidar vocês a nos seguir no nosso Instagram e no Facebook. Toda terça-feira a gente tem colocado curiosidades sobre o Panamá. Nós temos um monte, então depois você pode olhar aí para trás. Vocês podem conhecer um pouquinho mais do país, tem os nossos telefones aí também. Na porta a gente vai presenteá-los com marca-página nossa e também um imã de geladeira para cada família, para que vocês estejam conosco em oração, para que vocês não esqueçam que a gente esteve aqui com vocês, né? Quem sabe a gente não possa receber vocês lá também, né? Para fazer um BBF, para fazer uns encontros de casais, para fazer uns trabalhos evangelísticos no parque. A gente se alegraria muito com esse apoio, viu? Bom, você chamou as crianças? Então tá bom. A gente queria terminar lançando um desafio para vocês, de aprender uma música em espanhol. Vocês animam? Então tá bom. A música é conhecida, assim, nas igrejas, em português. Agora nós vamos ensinar em espanhol para vocês. Vocês vêm correndo. Para todo dia, não podem. Yo decido
Louvado seja Deus. Deus é bom. Deus tem derramado sua graça sobre o seu povo e verdadeiramente a boa mão do Senhor está sobre nós. Convido vocês a se colocar de pé. Vamos orar por essa família, clamando aí que a boa mão do Senhor permaneça sobre eles, permaneça sobre a igreja do Senhor. Pai Santo, amado, querido, gracioso, que se revelou a nós e nos chamou para esse relacionamento e que nos chamou por meio da Tua Palavra e que nos transformou e que nos resgatou do império das trevas, nos transportando para o reino do Teu Filho de amor e que nos revestiu de talentos, dons da Tua Palavra para sermos instrumentos do Senhor nessa grande comissão. Ó Deus, Te adoramos, bendizemos o Teu nome e glorificamos o Teu nome agora por essa família Livreira, Deus. Que o Senhor chamou, que o Senhor os despertou, ó Deus, para esta obra missionária transcultural. Clamamos, Deus, pela boa mão do Senhor, que esteve sobre eles todos os momentos. Clamamos que ela permaneça sobre eles. E que eles possam, Deus, no nome de Jesus, concluir, ó Deus, agora o seminário em dezembro, para a glória do Teu nome, e serem instrumentos do Senhor lá no Panamá, Deus. Que o Senhor possa usá-los de forma especial e extraordinária naquele lugar. E queremos, ó Deus, fazer o compromisso de estar com eles lá, Deus, mesmo, ó Pai, à distância. Orando, Deus, por essa família, ó Pai, apoiando eles, ó Pai. E, ó Deus, no nome de Jesus, nos fortaleça, nos equipara, Deus, para isso, Pai. Ó Deus, clamamos pela boa mão do Senhor. Conduza-os, Deus, e fortaleça-os nos desafios. Os desafios, ó Pai, de estar em uma outra cultura, dos desafios, ó Deus, da adaptação, mas que o Senhor possa conduzir, ó Pai, por bom forte, em nome de Jesus, Pai. E, ó Deus, continue abençoando a Tua igreja também. Ó Deus, o Senhor tem avançado com a missão que é do Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. E que possamos cada vez mais, ó Deus, sermos desafiados a participar, sermos co-participantes dessa obra do Senhor. Ó Deus, continue abençoando a Tua igreja, aqui, ó Pai, na nova igreja, na Nova Cachoeirinha, e em todos os cantos do mundo, Pai.
possamos continuar, Deus, com nossa finalidade de adorar e exaltar o Seu nome e fazê-lo conhecido por todos os povos e todas as nações. Nos ajude, ó Deus, nos dê um final de semana abençoado e abençoador. Para a glória do Teu nome, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham todos aí um ótimo final de semana na presença do Senhor. E lembrando que somos abençoados para sermos abençoadores.